padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Agradeçamos a Deus a graça de estarmos juntos aqui, unindo o meu coração ao seu, nossos corações, na comunidade orante, para proclamar a palavra e assim iluminar nossa compreensão e o nosso caminho. Nossa compreensão há de ultrapassar as evidências para firmar nosso coração no coração amoroso de Deus, capazes que devemos ser de compreender para além das aparências. Adverte-nos no comentário sobre o Evangelho de São João, Ruperto de Deutz, um abade, quando diz: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo, lembrando Jesus no discurso eucarístico na sinagoga de Cafarnaum, no capítulo 6 do Evangelho de João. Esta é a grande consolação dos pobres. O Espírito Santo, ao descer sobre mim, diz o Senhor, enviou-me para evangelizá-los. Seja isto grande e incomparável motivo de alegria para todos os povos da terra, que pedi a meu Pai e recebi como herança. Assim Cristo sente, pensa e realiza. Estes aos quais o Pai me enviou, diz Cristo, não receberão menos que seus antepassados no deserto o pão vivo que o Pai lhes deu e sobre o qual colocou o seu sinal. Pois Cristo veio até eles e até nós para nos saciar. Depois que a mansão dos mortos, diz Cristo, me houver tragado e eu a tiver vencido, como também a morte encerrada em seu seio, e depois que eu tiver ido ao encontro dos santos e dos justos que passam fome, dando a todos a vida, então aos que permanecerem comigo darei o pão em que está presente a minha própria carne, isto é, o corpo que saído são e salvo do ventre da baleia, estará eternamente à direita do Pai. Nesta vida o homem comerá, de modo a ele apropriado, o pão dos anjos que eu lhe darei e que o Pai entrega aos que não estão mais nesta terra, a fim de que comam e ressuscitem. Agora as almas, no último dia, os corpos. Essa é a nossa fé. Compreendida e vivida, nos faz misteriosamente, milagrosamente generosos e numa confiança incondicional em nosso Deus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Amado e amada de Deus, ninguém pode chegar a Cristo se o Pai que o enviou não o atrair. Para compreendermos, portanto, que precisamos crescer numa profunda intimidade com Cristo, colocá-lo sempre como centro de nossa vida, nos deixando interpelar por suas palavras e por seus gestos. Só assim nós seremos capazes de conquistar a vida plena, pois ele diz, e eu o ressuscitarei no último dia. É por isso que somos chamados a ser discípulos de Deus no seguimento de Cristo, para escutar o que o Pai nos quer instruir e que vem dele, porque ele vem do Pai. Ninguém jamais viu o Pai a não ser aquele que vem de junto de Deus, o Filho. Por isso Jesus diz, em verdade vos digo, quem crê e possui em mim, possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de verdade comeram maná do deserto e morreram. Quem come do pão da vida, isto é, quem se alimenta de Cristo, na força da sua palavra e na Eucaristia celebrada, não morrerá jamais.
Por isso ele diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que ele nos dá é ele mesmo, a sua oferta para garantir uma vida que não passa. Meu irmão, minha irmã, nossa confiança se assenta, pois, no sacrifício redentor de Cristo. Como diz Santo Irineu: se não há salvação para a carne, também o Senhor não nos redimiu com o seu sangue. Sendo assim, nem o cálice da Eucaristia é a comunhão do seu sangue, nem o pão que partimos é a comunhão do seu corpo. O sangue, efetivamente, procede das veias, da carne, do que pertence à substância humana. Essa substância, o Verbo de Deus, assumiu-a em toda a sua realidade e por ela nos resgatou com seu sangue, como afirma o apóstolo. Pelo seu sangue nós fomos libertados. Nele, as nossas faltas são perdoadas. Nós somos seus membros e nos alimentamos das coisas criadas que ele próprio nos dá, fazendo nascer o sol e cair a chuva segundo sua vontade. Por isso, o Senhor declara que o cálice, fruto da criação, é o seu sangue, que fortalece o nosso sangue. E o pão, fruto também da criação, é o seu corpo, que fortalece o nosso corpo. É por isso que a Eucaristia é o centro de nossa vida. Ao nela proclamar a palavra e ao comermos o pão e ao bebermos do vinho, o sangue do Senhor. Seja para nós uma vida eucarística vivida, para que nós possamos desdobrá-la, sobretudo, em amorosidade e em solidariedade para com os irmãos. Supliquemos essa graça na urgência nossa, como igreja, de ajudarmos o mundo a ser um mundo melhor. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria e muita esperança do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente